aí galera do Mitologia do Esporte, como é que vocês estão, beleza? Nós estamos começando um programa aqui do Maratona Pop, né? E hoje o programa vai ser sobre super campeões. Você cresceu nos anos 90 e nos anos 2000, com certeza você sabe quem é o Tsubasa. Sabe quem é o Tsubasa, né? Primeiro, antes da gente começar, que a gente vai relacionar bem direitinho, vamos dar aqui um background histórico do Japão, como ele estava antes dos Super Campeões. Os Super Campeões pegou um papel importante pro futebol no Japão. Apesar de sermos um canal de esporte, a gente gosta também muito de cultura pop. E acho importante trazer essa diversificação, essa interdisciplinariedade entre o esporte e a cultura pop. Por isso iremos falar sobre o Tsubasa, os Super Campeões. Para começar o background histórico do Japão, preciso dizer que o único resultado, que antes da década de 90, o único resultado expressivo da seleção japonesa de futebol foi um bronze nas Olimpíadas de 68. Apenas no ano de 1992 que foi criado o Campeonato Japonês de Futebol, a J-League, que foi naquele mesmo ano que o Japão conseguiu seu maior resultado de expressão. Foi campeão da Copa Asiática, que naquele ano foi sediado no Japão, onde iria introduzir o futebol como um esporte nacional. No ano de 1994, o Japão quase consegue entrar para a Copa do Mundo, mas ainda não tinha conseguido. Mas esse feito foi conseguido na Copa de 98, porque viria a ser a primeira Copa que o Japão jogaria, e desde então o Japão participou de todas as edições de 98 para cá da Copa do Mundo. Agora ele sempre consegue passar pela fase eliminatória, né? O Japão se tornou uma potência asiática do futebol. O esporte mais popular do Japão ainda é o beisebol, mas o segundo popular é o futebol. E é por isso que a gente quer falar dos super campeões aqui, é que ele foi importante o Japão tá onde tá. Foi esse anime que empolgou a juventude japonesa a querer jogar futebol e deixar aonde eles estão hoje. Bom, galera, aí com essa moral baixa no futebol, e no Japão na década de 80 tinha pessoas apaixonadas pelo futebol no Japão, o Yoichi Takahashi queria difundir o futebol no país, queria que as pessoas quisessem jogar, prestar atenção mais nesse esporte maravilhoso, né? Então o que foi que ele fez? Foi criar um mangá. É o primeiro mangá que daria início aos Super Campeões. O Japão é um país que tem uma influência brasileira muito grande, né? Assim como o Brasil tem influência japonesa muito grande. Só por curiosidade, o Brasil é o país do mundo que tem mais japonês fora do Japão. E o brasileiro é o imigrante que mais tem no Japão, dentre todos os países. Então ele tinha essa aproximação com a cultura brasileira e era apaixonado pelo futebol brasileiro. Inclusive era torcedor do São Paulo. Isso. Até porque o grande São Paulo do início da década de 90, né? De Tele Santana, Raí, que era um timaço que viria ainda a ser bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial interclubes. A estreia do mangá Captain Tsubasa foi na Weekly Shonen Jump e o mangá ficou com novas edições de 81 a 88. Já no Brasil, a série chegava como um anime, que seria sido exibido na primeira vez na extinta e saudosa TV Manchete. E depois o anime foi retransmitido aqui no Brasil pela Rede TV entre os anos de 2002 e 2003. Isso. Que foi mais ou menos essa geração que a gente pegou. Né? Pois é por isso que o pessoal, tanto da década de 90 quanto da década de 2000, todo mundo tem uma noção grande do Captain Tsubasa, né? Que foi o nome original, né? Captain Tsubasa, para depois se tornar Super Campeões. A série de mangá do Captain Tsubasa foi apoiada até pela Associação Japonesa de Futebol, certo? Porque ela estava servindo para dar uma moral para a seleção japonesa e para as pessoas que jogavam futebol no Japão, né? Vocês podem perceber que o primeiro grande passo do Japão no futebol veio em 92 com a criação da Liga, que o anime é da década de 80, então ele teve um reflexo muito grande. O mangá. O mangá. Pro anime vir depois ali, já chegando na década de 90. Então ele teve um reflexo muito grande pro desenvolvimento do futebol no Japão, né? A história do mangá conta sobre o Capitão Tsubasa, que era um excelente jogador de futebol, capitão da seleção japonesa, e os seus jogos e a sua vida durante
o comando da equipe do Japão dentro de campo, E né? abordava essas coisas do futebol, o treino, As rivalidades. e coisas, e de forma bem fantasiosa, né? Tem o chute de trivela, tem o chute de o do canhão, né? Aquele momento de que é um episódio pra dar um chute decisivo, todo o pensamento. Então tem aquela coisa bem mangá mesmo, né? Eles avançam. Chute canhão ou chute de trivela? O goleiro não sabe o que vem por aí. O personagem principal que leva a gente nessa jornada é o Tsubasa, né? Oliver Tsubasa. E ele é um cara humilde e orgulhoso ao mesmo tempo, entendeu? Mas ele é aquele cara que não entra muito ali nos conflitos e tal. Ele é aquele bom japonês, respeitador e tudo mais. Tem um fato interessante sobre o chute de trivela. O chute de trivela de Tsubasa, ele é ensinado no anime por um mentor que é o Roberto, Isso. né? Que é um personagem baseado no Sócrates, né? Um brasileiro que fez sucesso na década de 70, 80, no futebol e que inspirou um personagem na série do Tsubasa. E você já vê ainda o amor, né, que o autor tem pelo futebol brasileiro. Carinho pelo futebol brasileiro, com certeza. Outros personagens, né, além do principal, Tsubasa, então aí que vocês podem lembrar o Kobayashi, Misaki, Hyuga, O Sawada, o Aoi, o Akashimazu, entre outros vários que tem no anime, que ali quando ele vai, como ele vai para muitos times, ele vai pro Barcelona, tem aquela passagem aí pro Barcelona e outras coisas. São Paulo. Tem muito personagem interessante, né? O próprio Schneider, que ele foi um dos rivais dele no anime. Os times, quando eu falei aqui que ele passa pelo Barcelona, não é o nome que tá no anime, mas é porque no anime, vários dos times que aparecem lá são baseados, eu acho que todos são baseados em times reais. A única coisa que eles não mudavam o nome era de seleções. Seleção brasileira era a seleção brasileira, a japonesa era a japonesa, né? E agora os times eram mudados. Por exemplo, Piemonte era baseado na Juventus. O time do Barcelona no anime é Catalunha. O nome você deve saber por quê. Como falado antes, os brancos que tem no time, até na abertura conhecida dos Super Campeões, que tem a bandeira do Brancos descendo, é o São Paulo, que a gente já comentou que o autor é fã do time, né? Assim como o Domingo é o Flamengo. Outro time brasileiro presente na história. O Bayern de Munique no anime é o Hotspur. O Lombardia é a Inter de Milão. E o time Bernardo é o Real Madrid. Tem vários outros times e tem as suas correlações. Valência, são só alguns que a gente escolheu para falar. Quanto aos jogadores que estão no mundo do futebol do Tsubasa, a gente também tem a mesma coisa com os times. São com nomes diferentes, nem tanto assim, né? E que são pessoas do mundo real do futebol. Aí a gente tem o Rivaldo, que é o Rivaldo. Craque brasileiro que ficou famoso no Japão em 2002, junto com o Ronaldo. E outros também personagens como o Roberto Baggio, né? Italiano que perdeu o pênalti da Copa de 94 na final contra o Brasil. Tem o Juan Dias. Que aí que não tem nada a ver mesmo, né? Só a vibe latina, né? Botaram o nome hispânico para o craque argentino, né? Diego Armando Maradona. Pra encerrar a lista, um com nome bem diferente, que é o Willem Arminus, que era o Davids, né? Meu campista holandês, craque da década de 90. Que era um jogador meio caricato, jogava de óculos, cabeluzão, rasta. Um cara muito conhecido na época e que tinha um chute muito forte no PlayStation 1, Ingeleve. Saudoso Ingeleve. Ele não sabe. Depois, ali na década de 90, quando o mangá do Captain Tsubasa já tinha a sua história feita ali de 81 a 88 e passaram para anime no começo da década de 90, vieram depois para fazer um anime com uma história diferente. E como vinha aí, né, depois de 98, a Copa do Mundo de 2002 se aproximando, que se passaria no Japão, eles trataram de fazer uma história nova, que era mais nada menos do que Road to 2002, que era a estrada para 2002. Era a preparação do time até chegar na Copa de 2002. Começando ali aquela base ali a mesma coisa do Tsubasa criança, até ele chegar pro Japão e assim vai. Aí que tem um infame episódio, o último episódio, que ele encontra com inclusive, tem a cena final dele olhando pro Rivaldo, quando eles estão prestes a se enfrentar e acaba o episódio e a gente não tem uma continuação desse episódio. Então o episódio que é o final da Copa de 2002, Japão contra o Brasil, que não foi o que aconteceu. Mas só o Brasil, né? Pô, o Brasil estava lá, o Japão 2-0, 2 gols do Ronaldo. Pros alemães, chupa a Alemanha. O anime teve uma ótima repercussão no Japão.
Foi um anime assim que virou protagonista entre os animes do Japão, dividindo ali esse protagonista com Dragon Ball Z e Cavaleiro do Zodíaco. Inclusive nas capas do mês assim da Shonen Jump Weekly, saía todos os personagens assim importantes e o Tsubasa tava lá no meio daquele todos os outros personagens tão foda de anime como o do One Piece, Naruto e assim vai. No mundo também teve uma receptividade muito boa, principalmente no Oriente Médio e na Europa. A recepção aqui no Brasil não foi muito boa, a TV Manchete na época passava por uma crise que viria a falir, né? Em 99 a TV fechou, mas teve o seu boom aqui no Brasil, principalmente quando foi eu passar na Rede TV no início dos anos 2000, que, como a gente falou, é da nossa geração. E que como ele tinha ali no começo a história do Captain Tsubasa, são 3 séries que o cara fez. E a Road to 2002 tanto foi a mais popular, quanto foi considerada a melhor pelas pessoas que falavam sobre anime, gostavam de anime, achavam o Road to 2002 a melhor, porque ele pegou meio que a história do Tsubasa que tinha nos mangás, juntou com a Copa, então uma coisa fechada, né? O cara vai começar num clube pequeno, depois vai pro clube maior, chegando na seleção e indo pra uma Copa do Mundo. Bem fechado, por isso que o Road to 2002 é o mais famoso e o mais bem criticado. E se você ainda está se perguntando por que a gente está falando de um anime, a resposta veio durante o vídeo, né? O anime, ele foi a base para o futebol crescer. Foi lá. uma das bases, né? Uma das bases, claro. Tiveram várias bases, como o Zico ter ido no Japão. É importante falar desse efeito da cultura pop que tem nas pessoas, né? Esporte pra gente aqui não é apenas um mero entretenimento, não é apenas um jogo, como o pessoal gosta de falar. O esporte é vida, o esporte é cultura, o esporte é tudo isso. E como tudo na vida que tem relação com o esporte, a gente vai estar trazendo aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, cara. Relacionado ao aspecto do esporte, nós vamos tentar trazer aqui de várias formas. E se inscreve, né? Se você gosta do projeto, se você nos apoia, deixa o like. Virão outros vídeos falando ou de anime, ou de séries, ou de filme, o que tiver relacionado ao mundo do esporte. Estamos aqui no Mitologia com 100%. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, né? Até a próxima, até semana que vem, né? Valeu!